Olá, ouvintes! Começamos mais um PPcast com muitas coisas legais sobre propaganda e comunicação que está rolando no mercado publicitário. Lembrando que o PPcast é parte integrante da revista digital CMQ, que é tocada pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara, Universidade de Araraquara. E hoje vamos discutir um assunto que está bombando na internet e deu o que falar. Vamos falar sobre a nova série O Mecanismo, produção original Netflix, desde suas ações publicitárias, as estratégias para ganhar mais audiência e todos os BOs, que são muitos, que estão rolando nas redes sociais. A equipe de hoje é composta pelo Rafa. Olá, pessoas! Kawa Nation. Oi, gente. E a Letícia. Oi, bom dia. Que voltou das suas férias no Havaí, né? Depois de 4 meses lá. Tahiti. Tahiti, perdão. É mais interessante do que Havaí. Muito mais. A comida lá é boa? É ótima. Muito bem. Então, turminha, o que nós pesquisamos sobre Netflix? Primeiro, né? Nós temos aí essa sériezinha que deu o que falar, cara. Nossa, acho que muita gente perdeu a amizade no Facebook por essa série. Rolou desde boicote, rolou muita coisa interessante. No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Olha esse carro. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize. Ibra. Bingo. Encontrei. Se ele falar, vai dificultar tudo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Ibrahim é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Bom, para quem não conhece, lembrando, aqui não vai ter spoiler, né? Né, Cauana? Né, Kawana? Cuidado, Letícia. Vocês assistiram? Né? Eu não assisti. Quem assistiu? Eu assisti? Não. Você assistiu? A Kawana? Não assisti Eu também não ainda. assisti. Vou Bom. assistir. Então os dois podem ir lá tomar uma aguinha, Tá que na a minha Kawana lista. a gente vai tocando aqui, né, Kawana? Bom, galerinha, para quem não assistiu, não se preocupem, porque esse PPcast aqui não é para nós discutirmos sobre a direção, sobre roteiro, interpretação dos atores, tal, não. Né? O nosso foco aqui é discutir sobre a comunicação, na verdade, o poder da comunicação, né? E como que tudo isso influencia aí, principalmente na série, né? Na audiência, enfim, né? No retorno que a Netflix está tendo e o que as pessoas acham disso. Bom, primeiro, eu vou pegar aqui uma matéria, né? Só para a gente dar uma introdução rapidamente sobre o que é esse mecanismo, que ela saiu na Folha de São Paulo e, na verdade, vai falar um pouquinho o que é esse raio do mecanismo. Bom, basicamente, a série Mecanismo, né, ela é uma dramatização inspirada em um conjunto de acontecimentos reais. Ou seja, né, basicamente vai estar contando um pouco da história da Lava Jato, como que começou, como que desmembrou, né? E aí ela é uma série desse ano, né? Que ela foi lançada em 2018, ela tem 8 episódios. A criação de Helena Soares e José Padilha. José Padilha é do Tropa de Elite, né? Filmão. Ônibus 147, entre outros Narcos. aí. Narcos também, né? Então ele está acostumado um pouquinho com isso. E até com as próprias polêmicas, né? Como a estrela, né? Tem o Salton Mello, a Carolina Braz, o Henrique Dias, né? E detalhe, pessoal, esse lançamento é lançamento mundial. Então ele foi aí para 190 países e dublado também em 20 idiomas. Basicamente temos a história da Lava Jato, contada, né, de uma forma às vezes um pouquinho diferente do que nós tivemos no filme da Lava Jato, mas diz aqui então o Padilha que é uma ficção baseada em alguns fatos, né?
E é aí que o BO começa. Bom, primeiramente eu queria acrescentar aqui. A Netflix foi uma puta sacada ela fazer isso, por quê? Eu, particularmente, tô totalmente por fora da política brasileira. E é lógico que eu não posso me basear totalmente na série e tal, mas é bom pra eu me inteirar já. E eu aposto que muita gente vai começar a se interessar mais pelo assunto por causa da série. E eu acho que acaba sendo uma grande sacada também, porque tem pessoas que realmente não estão envolvidas com a política. Gosta de assistir série, vai lá, assiste essa série e se resume, monta sua opinião em cima disso. Então, por mais que ela fale que não é uma série para influenciar as pessoas, vai influenciar e muito. Vai. Bom, até porque é assim, mesmo se você não sabe exatamente, né, o que está acontecendo no cenário político brasileiro e tal, até pelo próprio contato com os meios, né? Principalmente TV, aí, jornal, rádio, entre outros, você acaba tendo fragmentos do que está acontecendo, né? Verdade. Então você não sabe exatamente o nome dos ministros, quem votou nisso ou votou naquilo, a favor ou contra, mas o mínimo, a maioria das pessoas sabem que tem uma operação chamada Lava Jato e que ela é contra a corrupção e está há muito tempo aí acontecendo e alguns políticos estão sendo presos por corrupção. Pelo menos esse cenário mínimo, eu acredito que a maioria das pessoas tem contato. Pelo menos as pessoas que têm contato com o Netflix, né? Sim, sim. Mas aí, o pau comeu de uma forma mais pesada. Né? Por quê? Conforme o Padilha, ele montou, né, enfim, a série e tal, beleza, né, e começou a passar, algumas pessoas se doeram. Na verdade, muitos políticos se doeram. Por alguns argumentos que ele não estava, a série não estava sendo condizente com o fato que realmente aconteceu. Falaram que tinha muitos problemas atemporais, né? Então, que aconteceram em períodos diferentes, até mesmo em gestões diferentes de presidência, né? E aí o Padilha acaba se defendendo e falando, não, isso aqui não é um documentário, né? Mas aí que começam os problemas. O que acontece? Nós já vimos, né, recentemente, de alguns anos para cá, que a galera, principalmente em redes sociais, é muito fervorosa. Né? É muito fervorosa. Esse povo é foda. É fogo. Então, o que acontece? Principalmente quando é algo ligado ao futebol e à política também. Então, nas redes sociais nós temos vários grupos de direita, grupos de esquerda, de um partido, de outro partido, e que a coisa se inflamou exatamente com essa série. Quando teve o filme, né, o filme falando sobre a Lava Jato, que foi um sucesso, cara, assim, de tô dizendo em números, né, sucesso em números, né, de bilheterias, tal, de comentários, de tweets, tal, enfim, foi uma história muito parecida também, né, mas me parece que o filme, ele foi um pouco mais próximo, pelo menos, os fatos que ocorreram, né. Aqui parece que na série tá tudo muito mais aberto e enfim, e aí... Tá cheio de ficção. Tem mais ficção do que o filme, foi um pouco mais próximo do documentário. E aí as redes sociais bombaram. Por quê? Muitas pessoas influentes começaram a armar um certo boicote sobre a Netflix, né? Dizendo que iam deixar a série, que colocaram o print lá, que tava, né? Que quando... conta cancelada? Isso, da conta cancelada. E aí isso as pessoas foram empolgando alguns e outros... de contrapartida, fizeram o contrário. Disseram que assinaram a série... Sempre tem, né? Sempre tem. Aí virou um perereco. Tá, mas esse boicote, no final, não deu muito certo, né, cara? Assim, Deu boicote. Porém, foram quantas pessoas, assim... Então, pesquisando aqui, Rafa, eu pelo menos achei o seguinte, né? Bom, primeiro... Qual que é a dificuldade? Algumas dificuldades. Números reais, a Netflix não passou. Nossa senhora. Lembra aquele programa que a gente fez da Netflix, que tinha que pesquisar os dados? E ninguém achou nada. Não acha, cara. Não dá, mano. Não acha. A Netflix, eu não sei, eles escondem esses dados. Por que ela não libera?
Se Ué. só tem ela de grande, assim. Não, mas calma que só tem ela agora, né, Cauana? Agora. Tem muitas Porque outras. amanhã ela- vai abrir outra de streaming. E ela Claramente. liberando, ela dá informações para que outros estou bem tente em ser cima dela. melhor que ela. É. Então ela tem que ficar quietinha aí pra não... Ela vai esconder, porque, por exemplo, a Fox, que já tirou vários programas de produção própria, Nossa. né, da Fox, tirou da Netflix, né? Por quê? Porque a Fox está também nesse processo de streaming. E o que acontece? Você não vai dar munição pro inimigo, vamos dizer assim, né? Bem isso. E tanto é que a Netflix investiu, acho que em mais de 700 milhões, uma coisa assim tal, para a produção, para aumentar a sua produção de produtos originais, ou seja, filmes e séries originais, que aí é dela e ela continua mantendo no streaming, né? E no caso do Mecanismo, é um desses investimentos, né, que ela fez. Bom, o que acontece? Dentro dessa história, então, eu não consegui achar números. Eu acho que vocês também não acharam. Vocês acharam números Não. concretos Não. sobre isso? Não, né? Mas o que deu a entender, pelo menos dos sites que nós entramos, que são sites um pouco mais confiáveis, né? Como da revista Exame, Meio e Mensagem e tal, né? Até de alguns jornais, é que o número de pessoas que realmente cancelaram a sua assinatura foram poucas, pelo menos de repercussão, né? E que muitas dessas pessoas têm um engajamento político muito forte. Nesse caso, o que aconteceu? O pessoal, né, da esquerda, eles ficaram muito revoltados com o filme. Por quê? Porque por todas essas séries que nós já falamos, né, dos fatos não baterem, né, das relações, Mas de ser realmente muito ficcional e fugir muito da realidade. o Partido Operário ficou muito zoado. Então, pois é, eles se sentiram injustiçados por aquilo não estar seguindo, né, segundo a palavra deles, exatamente o que aconteceu. Lá, Então- Dilma só se preocupa com o cabelo, o Lula só se preocupa em roubar. Mas a Cara, série, ficou bem zoado. a série não é imparcial? Gente, ela falou que ia estocar vento na série. Bom, Como Mas na ela- vida real. Mas ela falou isso. bom, dizem que a série é imparcial. Porém, tipo, há rumores e muitas pessoas falam que ela crucifica um partido e exclui outros 2 partidos que deveriam estar inclusos nesse lado mal. Então, mas olha só que interessante. Aqui é que é a história do poder da comunicação. Vejam só, eu vou contar para vocês uma situação. Nesse caso, tem um lado jurídico. O que é o lado jurídico? Se você pegar o Padilha falando, eles insistentemente, tanto é que cada episódio que começa da série, né, eles põem o seguinte: é uma série de ficção baseado em alguns fatos reais. E no final ele coloca o nome do livro. Isso. Então, o que acontece? Ele falando isso, judicialmente, ele já livra a série de qualquer tipo de processo. Por quê? Ele está dizendo, não estou sendo fiel aos fatos. Estou me baseando em alguns pontos. Isso juridicamente, né? Mas, por outro lado, não adianta, né? É uma comunicação muito forte, é um meio muito forte que influencia as pessoas. Então, onde está o problema dessa história? Será que as pessoas sabem, esse é o ponto, dividir entre uma ficção e entre algo que aconteceu? Então, por isso é a força, né? E é por isso que o pessoal, no caso de esquerda, está tão bravo com isso. Porque eles colocam que é um tipo de manipulação. E, na verdade, nós sabemos que a comunicação ela é muito forte. E detalhe, né? Uma coisa muito importante que foi colocada ali é que o quê? Estamos em ano de eleição. Então, vão vendo onde está a comunicação que está muito mais por trás do que uma simples sériezinha que vai estar falando de uma operação. Porque tendo a série sendo lançada bem em ano de eleição, estando acontecendo todos esses fatos, fica meio complicado você separar, falar que é só uma série de ficção. E tudo o que está acontecendo agora, principalmente com os envolvidos, no caso, principalmente do Lula, né, que não se sabe se ele vai ser elegível ou não elegível, né? Eu acho que Enfim, vai. ele está no meio da situação e você tem o quê? Uma série que fala dessa situação e influencia sobre essa situação. Bom, esse é um ponto importante. Outro, quando a gente diz sobre a força, né, da comunicação e tal,
Provavelmente vocês já ouviram falar de filmes como Rambo. Já ouviram falar de filmes como Rambo? Lógico, Por Com exemplo? a graça de Deus. Né? Top Gun. Top Gun, já ouviram Top falar Gun de é Top fera. Gun? Top Gun é fera. Tá. Nunca nem vi. Não viu? Ouvi Escuta a falar. trilha sonora. falar? Não, pelo mas o Gabriel sempre fala desse filme. Sempre Então, ouvi fala. falar. ouvi Acho que é falar. o preferido Só que dele. É da ele época fala. dele. Não, é da minha Uhum. época, mas assim, mas vai encaixar muito com o que eu tô dizendo aqui no caso da Tá força bom. da comunicação. A minha mãe vai O saber. que lá em acontece? casa. Os Estados Unidos têm Hollywood. Tem. Certo? O que Hollywood é? Ele produz filme para o mundo todo, certo? Então, é uma grande força de comunicação. Eu não sei se vocês já perceberam que todos os filmes que são feitos em Hollywood, ou pelo menos sua grande maioria, tem o quê? Sempre uma bandeira dos Estados Unidos, tem sempre alguém muito patriota, Verdade. um personagem, tem situações assim que exaltam principalmente o patriotismo dos americanos, certo? Em algum momento, pode perceber, Forrest Gump, entre outros filmes, né? E o que acontece? No caso do Rambo, né, ou do Top Gun e tal, dentro do filme ele está guerreando contra quem? Vietnamitas. Vietnã. Quando que foi lançado esse filme? Foi após, não foi no momento. Sim. Mas o que acontece? O povo americano, principalmente, e até mesmo do mundo todo, a Guerra do Vietnã durou muitos anos, deu muitas baixas para os Estados Unidos, e foi uma guerra que basicamente os Estados Unidos não ganhou. É. Quer dizer, não ganhou, mas ele jamais vai falar isso. Ele Por se quê? mostra como um herói. Com um herói. É, os Então, Estados Unidos é o Rambo. que acontece? Você pega ali o entretenimento cultural, você tem a indústria de produção, né? No caso dessa cultura, que no caso é o cinema, que vai divulgar isso no mundo todo. E você põe um personagem que é bonzinho, que ele vai enfrentar os Vietcongs, que são os malvados. E aí ele sempre ganha dos Vietcongs. Então, isso é uma força de comunicação que é passada. Top Gun, você tem lá o piloto americano, certo? Que ele vai o quê? Combater os russos. O que nós temos aí? Nós temos a Guerra Fria. Né? Então, às vezes, não é lançado no mesmo período. Pode ser um pouco depois. Mas reforça a imagem, constrói uma imagem perante a sociedade ou perante o mundo. Então, nesse caso, né, o problema que está ocorrendo é esse. Você tem um ano de eleição e você tem uma indústria cultural muito forte lançando um material desse. É aí que pega. É porque eles moldam uma imagem, né? Exatamente. Ele queira sim ou queira não, eles moldam a imagem. Ah, mas não é ficção. Ok, não é ficção. Mas as pessoas estão consumindo aquilo. E a sua grande maioria aceita aquilo. Aceita o entretenimento como uma verdade. Só elas não sabem dos fatos reais. E, Que funciona como spoiler então, até, né? justamente Já que sei o segundo episódio. que é justamente igual o que o Rafa falou. Sim. Olha, eu não estou acompanhando a política de perto, mas ele tem essa noção. E aí ele pega um entretenimento que vai passar isso para ele. Às vezes as pessoas não sabem distinguir o que é entretenimento e o que é, por exemplo, uma reportagem jornalística, que é outra história, é um outro contexto, né? Aí vai lá eu, por exemplo, que não tenho nenhuma base. O mínimo que eu tenho é sobre a operação só. Vou lá, assisto a série, tiro minha opinião da série e pronto. Você tira a sua opinião de uma ficção. Uma ficção. Então, é aí que tá o BO. Sim. BO entre aspas, né? BO. Que tá o grande Realmente. problema, né? E aí entra parte do fake news, né? Cara. Então, aí é que tá. Pesquisando, eu não sei se vocês encontraram, mas, a gente não achou nenhum número, né? Aí, olha só que interessante. Tem aqui no site da FGV, da revista Exame, tem aqui o João Paulo Rego, que é um professor especialista em marketing digital da FGV. Olha só que ele fala sobre o boicote, né? Ou seja, esse cancelamento que foi promovido sobre todas essas hashtags da vida, né? Bom, ele fala o seguinte, sobre o boicote, a plataforma por alguns grupos ativistas não haverá de fato nenhum impacto financeiro para a empresa com os poucos usuários que façam de fato o cancelamento, como forma de protesto político. A empresa teve um aumento da base de assinantes de 25% no ano passado, ou seja, isso daí foi antes do lançamento do mecanismo, né? E a empresa já avalia o mercado em mais de 100 bilhões, afirma João Paulo. Então, o que acontece? É um mercado extremamente enorme. E quando nós procuramos sobre o boicote,
os sites falavam em dezenas, né? No máximo centenas. Então, perto de 100 bilhões é muita diferença, né? E aí, olha só que interessante. Alguns sites, na verdade eu achei 2 sites que eu nem me lembro o nome, que pareciam mais blogs, né? Falavam o seguinte, ó. Afirmavam que um era 5% e outro afirmou que era 6% a queda de assinante referente ao boicote. Sim. Se a gente pegar Netflix 5% e 6% de assinantes, é muita coisa. Basicamente um Brasil. E também não é verdade. Então rola também muitos problemas da fake news, né? E a publicidade em si aproveita muito isso. Lógico, né? Vocês viram? Quem pesquisou a publicidade da Netflix? Eu pesquisei sobre como eles divulgaram a série por meio da lojinha da corrupção. O que é essa lojinha? A lojinha da corrupção foi... Você viu, Letícia, a lojinha? Não, eu não vi. Fiquei sabendo agora que o Rafa me falou. Caramba, até compartilhei na página da revista. Acessem a página da revista. Claramente. Ah, Quando saiu a Calma, você me ajuda então a explicar, então beleza? os dois vão explicar da Claramente lojinha. Claramente não. A lojinha foi uma ação da Netflix que eles abriram um estabelecimento no aeroporto de Brasília e de Congonhas que... O que eles comercializavam? Por exemplo... Como se fosse um stand lá, abrir uma loja. Não, né? é uma loja. Eles Uma loja. É real isso? É, Uma loja Fisicamente? física. Não era? É, fisicamente. Tava Foi? lá, eu nunca achei. Foi Então, físico. Eu tava em Congonhas esses dias, mas eu não vi também. É porque eu nem vi, eu tava Não, correndo. eu vi pesquisando ontem, é físico. Eu tinha estava fotinha. em Congonhas esses dias. Pode Ah, continuar. É verdade, você foi viajar, né? Não, eu não, ele. Ah, Mas o quê? Então vai, continua. É, mano, Ah. sumi por uma semana da faculdade. Você viu verdade. então a lojinha? Não vi. E, cara, caiu a câmera, gente. Pera aí. Ó, coisas acontecem. Esse falha A nossa nossa aqui. câmera caiu, mas calma, já estou posicionando. Você Entra coloca pro em preto making e off branco, de é. falha nossa. É, acontece, né? Vamos lá. Não sei como caiu. Deixa eu ajeitar aqui. Foi o ar. Pronto, o ar-condicionado Vai cair? derrubou. Não, não vai. Não vai? Não, cai de novo, pelo amor de Deus, né? Pronto. Microfonezinho. O microfone caiu. Foi o microfone que derrubou. Olha o mico. Acontece, gravado ao vivo, é isso aí, cara. Pronto. Joia, vamos que vamos. O que eu tava falando? Ah, da lojinha. Da loja. Os produtos basicamente eram a cueca de doleiro, né? Que teve aquele caso que um rapaz honesto enfiou muitos dólares na cueca. Claramente. Cara, assim, e é verdade, tinha lá a cueca Sim, com os bolsinhos sim. pra colocar o que- dinheiro, é muito que massa. esse rapaz honesto não tinha onde guardar, por isso que ele colocou lá. É, né? Certamente. Mas agora a Netflix vai facilitar a vida dele. Sim, né? graças a Deus. Valeu, Netflix. Ah, eu não acredito! não. Eu avisei. Gente, eu não vou ficar editando isso aqui. Eu vou colocar o programa Tem que na colocar, íntegra. tem que ser. Ó, Não, é até mais engraçado desse o jeito. programa é na íntegra, eu não acredito isso. Pronto. Não gostou? Vem gravar pra nós. Não, não. Envie não. seu currículo É pra... isso, hein? Na verdade, assim, a gente tá precisando de um cameraman, né? Se alguém Cinegrafista, cameraman. souber- É. Agora vai, pronto. Agora não cai mais. Se Será? cair agora, eu Será? desisto. Ha! Vamos lá. Cueca de doleiro. Capinha chique, muito chique pra tornozeleira. Que eles usam pra prisão. Ficou muito bonito mesmo. Cara, a transição é demais. Eu achei bonito. Um Pare- modelo melhor que o outro. É, sabe? parecia capinha de celular, né? Então. E agora eu não lembro os outros produtos. Ó, eu achei aqui, ó. Tinha gravata com câmera. Gravata com Isso. câmera, isso. Eu achei aqui no site da Infomoney, falando um pouquinho sobre propaganda, né? Então aqui, ó. A Netflix criou uma loja da corrupção para promover a sua nova série brasileira O Mecanismo. A obra de ficção de 8 episódios está baseada na Lava Jato. Beleza. A ação pode ser vista no aeroporto de Brasília e de São Paulo. Olha só que legal o slogan. É assim, ó. Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Diz um anúncio. Dentre os utensílios vendidos estão uma gravata filmadora, olha lá, cueca de doleiro, livro, corruptermos, nossa, Nossa, esse e livro é até, olha só, e até capas e tornezeleiras eletrônicas. Lógico. E aí depois vem de novo, ó. Em qualquer ocasião, mantenha o bom gosto acima de tudo, até da lei. Brinca a propaganda. Pra você que não anda na linha, mas anda na moda. Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Gravata filmadora.
Pra você dar um nó em seus inimigos políticos. Cueca doleira. Praticidade e segurança pra transportar a propina. E conheça as capas de tornozeleiras exclusivas. Pra você que não anda na linha, mas anda na moda. Em qualquer ocasião, mantenha o bom gosto acima de tudo. Até da lei, seja no paraíso fiscal ou na festa de gala do empreiteiro. Você fica fora da lei, mas dentro da moda. Loja da corrupção, onde todo mau gosto é delatado. Seu Roberto Ibrahim, o senhor tá preso. O mecanismo. Cara, fantástico, Gente, eu perfeito. peguei os números do post na Netflix, mas era de madrugada, não tá atualizado. Olha só. Não, mas olha, esse livro do peguei Corruptermos nada, é mentira, bem não tá aqui. interessante. Eu Porque, não vi. gente, tem hora que você... Não, eu também não vi. Mas tem hora que você tá assistindo o jornal ou vendo alguma coisa, são tantos termos que eles usam Nossa, é verdade. que você fica meio... O que é isso? Ah, não, você fica boiando. Ó, eu tenho aqui, Cauana. Achou? Peguei outro vídeo, não é esse não. É o outro que a Netflix lançou recentemente sobre. O que ele fala? Ah, tinha um cidadão chamado Alfredo. Alfredo, Alfredo. Aí tinha o Celton Mello, que é o Rufo, né? E tava vazando, assim, na frente da casa dele, como se diz? Bueiro? É boia? Tava boca de vazando, lobo. Mas ninguém fala boca E de aí- lobo. E aí o Alfredo, que é um daqueles carinha lá da prefeitura, que vem dar um help quando tá vazando lá na rua, né? Uhum. Ele falou que não tinha jeito, que ia ficar vazando mesmo. Porém, se o Rufo quisesse, ele tinha um contato de um tal de João, aí ele passou pra ele pagar por fora pra arrumar lá pra ele. Olha só. Cara, demais, né? Bem interessante. E aí, eles usam como como legenda que o Alfredo ensinou o mecanismo pro Rufo. Porque o Padilha, ele diz, quando ele, né, ele tá contra a parede ali, todo mundo acusando ele diz o seguinte, que na verdade, o propósito da série é mostrar o mecanismo, por isso que ela chama mecanismo. Uhum. Sim. E aqui, ó, olha só que interessante, que aqui é onde a coisa engrossou, né? Quando saiu a série, que foi no dia 23 do mês passado, né? Olha só que interessante. Adivinha quem falou essa frase, ó. A Netflix não pode fazer campanha política. Vou dizer isso às lideranças políticas internacionais que encontrar. A direção da Netflix não sabe onde está se metendo. Quem falou isso? Dilma Rousseff. Dá pra pôr na série essa Tem mais frase coisa aí. que ela falou, inclusive. Tem mais coisa? Tem. O que ela falou mais? Ela disse que o cineasta não usa a liberdade artística para recriar um episódio da história nacional. Ele mente, distorce e falseia. Isso é mais do que desonestidade intelectual. Olha só. E aí tem as respostas, né? Tem do Padilha, o né? grande soco do Padilha. Tudo isso. O que é o grande soco? O grande soco foi a resposta dele que ele Não, disse. qual que foi? Eu tenho outra. É o Qual? se ela soubesse ler. Ah, então. Aí, ó, ele responde isso aqui. Tudo isso via Twitter. Foi uma beleza, né? Twitter. Bombou, né? Aí o Padilha responde o seguinte: se Dilma soubesse ler, esse problema não existiria. Respondeu o realizador José Padilha. A qual problema ele se refere? Então, aí é que tá. O do Brasil? Não, então Da foi série? o seguinte. Fica ambíguo aí. O que acontece? Eu não tenho aqui exatamente os dados, né? Eu vi isso dentro e tal. Aham. Parece que na gestão dela, ela assinou uma lei, certo? Ela autorizou, dando liberdade para a Polícia Federal poder pesquisar, poder investigar, né, os políticos de forma independente ao Congresso. Então, quer dizer, ela teria uma vida própria para poder pesquisar, que é isso que acontece com a Lava Jato. Tá? Então, ela Sim, pode grampear, ela pode fazer um monte de coisa e tal. E me parece que antes isso não poderia ocorrer. E aí chegou lá para ela isso, e ela assinou, parece que deu ok, de poder isso se desmembrar, entendeu? Do Congresso. Então, quando ele diz, o Padilha, na verdade, ele fala sobre isso, ó, se Dilma soubesse ler, esse problema não existiria, era o quê? Que se ela não tivesse dado o ok para aquele projeto, para aquela lei, não teria Lava Jato. A Lava Jato não existiria, porque os corruptos iam barrar a investigação. Gente, um Entendeu? tapa desse na cara. Então, por isso que foi tão pesada a história. Mas,
O que acontece? E aí eles ficam trocando farpas, e aí tem um monte de gente que é famoso e que vai para um lado, que vai para outro lado, e fica toda aquela bagunça que para Netflix é fantástica. Sim. Galera, ó, presta atenção. Essa série teve investimento baixo. Assim, eu não tenho os números, mas pelo que você vê, não tem nada espetacular. Não é uma super grande produção. Exato, não é uma superprodução. Né? Não Tipo, Hollywood, né? Mas muito longe disso. Tudo bem, tem os artistas bons, mas também o Selton Mello não tem também um grande elenco fabuloso, ou seja, caro, muito caro, né? Você tem ali o Selton Mello, mais um ou outro, Pagou né? pra ele só pro primeiro episódio e já era, falou mesmo. Não, mas vai Porra, ter... calma. Parece, dando um spoiler, mas não é spoiler, parece que vai rolar a segunda temporada, e aí ele vai... Ele vai ressuscitar. Não, vai ser com ele. Só se for. Não, ele vai sempre estar nos flashbacks da vida. Na vida real, o delegado Machado, ele não morreu, ele tá vivo ainda, tá, gente? Olha só. É Ele verdade, tá aposentado. Né? É que, na verdade, foi ele que começou a Ele história tá aposentado toda, né? porque a política brasileira é muito boa, aposentou ele, tá? Igual na série mesmo. Sim. Realmente, precocemente ele foi Só que aposentado. na série ele se mata, né? Sim. Esse suicídio. Eles fazem que, como se ele fosse louco. É uma mas ele não metáfora. É verdade, pode ser Porque ele tá aposentado, digamos que ele tá morto, né? Que ele tá Então, fora Ele de não vai ação, fazer mais né? nada. Bom, aí, vai vendo. O que acontece? Os twitters bombaram pra caramba. Então, você tem uma série que, cara, tem pouco investimento, certo? E tá falando de um assunto que todo mundo já conhece. Olha só, o que tem de interessante isso? Praticamente nada. E as pessoas só estão assistindo porque tá dando toda essa repercussão. A Netflix deve estar dando risada de orelha a orelha. Lógico, né? Todo esse rebuliço. Alto dinheiro. Não, e a Netflix fica meio quieta no meio de tudo isso. Ela faz alguns comentários, mas não exatamente sobre a série. Sim. E isso tá gerando muita especulação em cima da Netflix sobre, será que ela tá também junto nesse jogo estratégico? Será que ela tem algum posicionamento? Será que ela tá usando essa série para si próprio beneficiar? E eu acho correto, por enquanto, a Netflix ficar quieta, ver o que vai acontecer nessa situação toda. Mas uma hora ela vai ter que falar alguma coisa. Tem que tacar lenha no fogo mesmo. Gente, eu quero ler o comentário que eu peguei. Lê. Bom, enquanto você procura aí, Letícia e Rafa. Oi. A Cauana tá procurando. O que Já vocês acham que é interessante? Por que é interessante pra Netflix, nesse caso, ter esse burburinho? É lógico, vai aumentar a sua audiência e vai aumentar principalmente o quê? Duas coisas muito importantes pra Netflix. O que é? Assinaturas, Sim. Sim. certo? Quanto mais burburinho, melhor. É que eu achei que tava incluso na Né? audiência. Sim. Sim, né? A audiência, tá? No caso, as assinaturas, né? Sim. E o quê? Com isso, ela consegue mais parceiros comerciais, ou seja, mais anunciantes, realmente. né? Igual a Netflix, ela tem várias empresas, né? Que financia ela. E uma dessas empresas tá em ligação aí com o Temer, porque o Temer tá dando um jeito, eu não sei se pronuncia Boeing, é uma empresa que tá aí junto nessas contas, nessas ações da Netflix, tá tentando comprar a Embraer. E o Temer tá ajudando. É a Boeing. Ih, vampirão. Não, Caramba. então, tem os... Olha só que interessante, até fora da série tem os envolvimentos políticos, né? Tem os lobbies políticos, né? É muita força. Vocês viram que os nomes são meio semelhantes aos da vida real? Nossa, a Odebrecht é Oderbrecht, né? Parece que está mostrando. É Nossa. muito engraçado. Só eu peguei aqui os nomes aqui. Qual que é o nome do Lula mesmo? É Higino, não é? Nem lembro. Eu acho que é isso. Higino. Eu vou ler o comentário Lê. que eu peguei. Foi neste último vídeo que eu falei, do Alfredo. E ele falou assim, o Anderson Pereira. Tá bom? Tá sendo divulgado de graça esse aqui. Será que só eu acho que filmes e produções brasileiras se passam em um mundo obscuro, violento e sem compaixão? Olha que filosófico, hein? Olha só, Anderson. Aí ele falou, tipo, como Central do Brasil, Bicho de Sete Cabeças, Tropa de Elite, Carandiru, e foi citando. Falou assim, agora o mecanismo, é muito dark. Aí a Netflix foi lá e disse, Dark é alemã, né, que é a série. Ah. Altas zoeiras, ao invés dela responder,
A altura Nossa, foi de Sidak e alemã. as respostas são as melhores. Quem que pesquisou do Bolsonaro? Fui eu. A resposta? Ai, meu querido. Quem que é, ó? Flávio Bolsonaro, que é o filhinho do Jair Bolsonaro, um rapaz de boa conduta aí, Sim. disse no Twitter: se a esquerda está apavorada com a série O Mecanismo, imagina se eles soubessem que a Netflix poderia estar interessada em fazer uma série sobre o Bolsonaro. Isso foi que ele colocou Ele na publicou, Netflix ali, né? Publicou ele no publicou Twitter. no Twitter. Foi lá a Netflix, com toda a sua plenitude, e respondeu: você está louca, querida. Cara, as respostas da Netflix são São demais. São demais. Você ouviu a Netflix chamando, nesse mesmo post aí, uma pessoa de otária? Caramba. Ela falou não sei o quê, a Netflix chamou de otária, ainda colocou entre parênteses que ela não achava que era otária e foi se desculpando mais ou menos. Mas basicamente ela chamou de otário. Num tom de sarcasmo. Sim. Não que a gente ache que você é otário, mas não sei o que, não sei o que. É só um meme, a gente tá só Então, repetindo. a Netflix, ela trabalha muito bem com o público da internet. Sim, ela é muito boa. Ela é muito boa, cara. E ela usa muito o YouTube pra isso, ela usa muito seu canal pra isso. Twitter, ela usa demais. É. E olha só que interessante. Todos esses BOs que rolaram aí com a série, né? Com o mecanismo, cara, renderam pra caramba. Olha só que interessante, ó. Alguns números, né? Sobre Twitter, ó. Então, aqui, ó. Levantamento da Air Influence para o meio mensagem, né? Considerando os dados de sexta-feira, né? Que foi quando lançou a série e tal. No Twitter da Netflix Brasil. Foi marcada 10.332 vezes em tweets relacionados ao assunto, enquanto o perfil da série O Mecanismo foi citado praticamente 3.100 vezes. A página da ex-presidenta Dilma Rousseff, que afirmou que a série, né, propaga fake news, aparece em 837 marcações. O levantamento também identifica 4.528 retweets. Então, resumindo, cara, foi trend tops várias vezes durante a semana. Foi. Então, foi realmente um assunto que bombou muito entre, principalmente, os internautas. Seja de forma positiva ou negativa, a Netflix tá ali, ó. Falem bem ou falem mal, deem audiência pra mim. Né? Teve hashtag isso, também, né? não teve? Do cancela... Ah, teve. Cancela Deleta um Netflix, deleta. Cancela Netflix. Teve Bom, várias basicamente, coisas. fale bem ou fale mal. E tudo isso vai gerar como que fala? Assinaturas. Assinaturas. Cada Audiência. Cada bom. famoso que expõe sua opinião sobre a série também influencia várias pessoas, vários seguidores. Sim, porque aí começam os famosos de esquerda e os famosos de direita. Isso. E começam os confrontos. A Netflix tá pouco se lixando para um lado ou para o outro. Ela quer Dinheiro. que o conflito aconteça. Não, ela quer conflito. Porque tendo esses dinheiro conflitos, mesmo, hein? o mecanismo fica em evidência. É todo um mecanismo que tem aí por trás. É o mecanismo. É o mecanismo do mecanismo. Beleza? Gente, eu vi que a série é recomendada para maiores de 12 anos. E eu vi gente reclamando no post lá daquele lá da loja mesmo, que Ih, queria já? assistir com a família, mas não dava pra pôr as crianças Não, na mas sala. mas Já aí rodou. é Eu fiquei porque meio, tipo... 12 anos é porque tem os tiros, tem algumas cenas de Eleitores do violência. Bolsonaro Tá, não vão mas assistir. tinha gente reclamando que não dava pra assistir com a família, com as crianças. E eu pensei, por que a criança quer ver o mecanismo? Qual que é a graça pra ela? Sei, é muito particular. Mas, na verdade, quando você tem essa... A Netflix realmente respondeu também. Então, mas é quando você tem essa nomenclatura de 12 anos, 18 anos, né? É referente à legislação. Ou seja, se tem parte de violência, se tem partes sexuais, várias coisas, você vai recebendo ali uma certa idade que você pode, um selo, né? Que você pode ou que você não pode. Então, aí, provavelmente, é porque ali tem os tiros, né? Tem violências envolvidas, então, o mínimo é... Tem palavras de 12 anos. baixo calão? Obviamente. Tem. Lógico, né? É série brasileira. Eu não sei porque eu pergunto. Não, mas a série americana, o cinema americano é que mais fala palavrão. É que quando chega pra nós aqui, chega dublado. Não, mas a dublagem é melhor que eu. Beleza. Turma, é isso. É isso. Beleza. Bom, a ideia hoje foi a gente falar um pouco... Cara, é um assunto muito enorme. A gente tentou não entrar na parte política de um lado e de outro, porque para nós isso aqui, no estudo dessa comunicação, do objetivo do programa hoje, do PPcast, não era esse, mas enfim, ver as grandes oportunidades que a Netflix pegou para aproveitar e fazer uma série que era para ser medíocre, de baixo investimento, brilhar muito.
né? Uhum. E, cara, só de Trend Tops que teve aí já deu pra ver o sucesso, né? Gente, lembrando que a Netflix patrocina a revista, né? Isso. Desde o primeiro episódio que a gente lançou do podcast. Eu continuo pagando a assinatura, mas É verdade, né? eu acredito que ela também, na Ela vai hora, dar um ela contrato vai, vitalício pra todo vai, mundo. igual fez com o Silvio Santos. Quando atingir 100, o número de vídeos. Isso. É. Hoje agradecer especialmente a visita da Letícia, Muito obrigado. que Lê. bonitinho. que ela sempre nos Obrigada, enrola. gente. Mostra o chocolate Não que você ganhou, enrola. Letícia. Aqui, olha, gente, ganhei chocolate porque eu vim. Ó, que belezinha. Foi aniversário dela. Olha, Aí gente, venha que vocês vão ganhar chocolate. Isso. Gabriel vai pagar. Mentira, é Vou. exclusivo. Ela vai dividir com a gente daqui a pouquinho. Beleza. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo. Quem tá ouvindo aí, vendo o vídeo, manda um salve. A gente vai sempre tentar buscar temas aí atuais, né? Assiste sobre o a que série, tá viu, rolando. gente? Isso. A série é legal. Se você assistir, Muito boa. principalmente quem gosta de comunicação, tenta assistir a série. Não tentando ver se é verdade ou se é mentira, mas tenta assistir como um instrumento, né? De condução de informação, ou seja, um instrumento de direcionamento de informação. Que aí vocês vão ver uma série muito mais legal do que propriamente a série. Quer ver um negócio bacana, bem produzido? Assiste o filme. Na minha opinião, Verdade. o filme foi muito bem produzido. Muito bem produzido mesmo. Você tinha ali altas filmagens, tal, direcionamentos, enfim. Agora a série era um pouquinho mais bobinha, mas vão por esse caminho de o que será que a Netflix quer com isso. Olha, daqui a pouco vão começar a te bombardear. Você falou serinha, bobinha. Não, mas é... Gabriela de esquerda. Tá? Não, Militante. não, esquerda e Olha direita, isso, cara. ele vota no PT. Eu? Não. Ele mesmo. Eu vou a favor da comunicação. No PT. Ó, Eu Gabriela sou... tá só Netflix. hoje, Não, né? eu sou... Não. Porque a gente é patrocinado, tem que ir. Não, assim, é legal. Vocês vão perceber. Vocês são estudantes. Quando Gente, vocês terminarem... Assiste Trash. É. A esperança vem do lixo. É melhor que tudo isso aí que ele falou. eu não assisti. Mas, Tá ó, ganhando, vocês faz. vão ver Tô. que quando vocês se formarem, né? Os 3 e tal, pegarem um pouquinho mais de experiência, vocês vão perceber que sempre existe alguma coisa por trás. Entendeu? Lógico. Então, você já começa a ver as informações, ver as notícias, ou até mesmo a série. Quando eu digo sériezinha, eu não estou dizendo de forma negativa. Eu estou dizendo pelo investimento, que provavelmente teve um baixo investimento, que você não tem super atores fazendo, você não tem um mega roteiro, entendeu? É o mais do mesmo, ele só troca a ordem. É disso que eu tô querendo dizer. Não, mas eu Entendeu? também não tô falando que você tá diminuindo, não. Tô falando do pessoal que fica aí criando os conflitos. Então, mas os conflitos acontecem porque as pessoas são radicais. É. E isso não é só no Brasil, né? Se você pegar tanto o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal de cima, de baixo, todos eles, né? Se você é muito radical, o que acontece? Você tampa os seus olhos para outras coisas. Você só olha para um lado. Se você não é radical, você começa a olhar para todas as direções. E aí você enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Então, assistam a série tentando entender isso. Né? Qual que é o propósito da Netflix em provocar esses conflitos? Entenda o mecanismo da Netflix. Exato, é o mecanismo da Netflix. Como que a Sem Vergonha faz para ter toda essa audiência. E eu invejo, porque eu acho fantástico ela fazer. Ela conseguir pegar esses radicais, que é isso que ela faz, ela pega essas pessoas radicais de todos os lados, bota em conflito todos eles, e isso para ela gera um lucro e gera uma visualização fantástica. Ame ou odeia, Netflix está em evidência, todo mundo sabe que ela existe. Sim. Isso é fantástico. Beleza? Então tá bom, turminha. Muito obrigado. Nos procure aí nos canais. Entre na página da Niara, www.niara.com.br/cmq ou /publicidade e propaganda. Vai entrar na página do curso e vai nos encontrar lá. Eu vou saudar a mandioca. Demorou. Sal da mandioca, estoca ao vento, Sim. faz qualquer coisa aí. A Netflix adora esse tipo de coisa. Quanto mais BO, melhor pra Netflix. Beleza, Letícia? Cauana? Rafa? Beleza. Partiu!